Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero falar com você sobre isto mesmo, sobre Sobrevivendo no Inferno de Racionais MCs. A primeira coisa que você precisa lembrar é que se trata de rap. Caso você não saiba, rap, que é sigla de Rhythm and Poetry, ou seja, ritmo e poesia, é a parte musical da cultura hip hop. As outras partes são o grafite, que é a pintura, e o break, que é a dança. Essa cultura hip hop surgiu nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York e mais especificamente nos bairros de Brooklyn e Bronx, lá pelo começo dos anos 1970. Essa cultura surgiu como uma resposta à falta de perspectiva e à marginalização em que se encontravam os jovens negros desses bairros. E a tradução de hip hop, balançar os quadris e saltar, é uma perfeita síntese dos ideais desse movimento. Por meio da dança, da pintura, da canção, ou seja, por meio da arte, pode-se sair, pode-se saltar dessa situação de marginalização. Isso tudo se você somar um quarto elemento que eu esqueci de mencionar, o conhecimento. Não sei se você percebeu, mas o rap é muito preocupado em passar uma mensagem, uma informação, uma conscientização em relação a questões sociais. Esse é o conhecimento. Essa cultura hip hop vai chegar ao Brasil lá pelos idos da década de 1980. A famosa década perdida. Época em que o Brasil vivia uma séria crise econômica que vitimava principalmente os jovens negros e que ainda são vítimas. Basta você lembrar que estatísticas que não têm nem 5 anos dizem que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. Diante desse contexto, a proposta do rap é levar conscientização aos pretos, pobres de periferia. E um passo gigantesco foi feito justamente em 1997, com o lançamento do álbum Sobrevivendo no Inferno, que recentemente apareceu também nessa versão aqui em livro. Trata-se de uma das maiores obras da cultura brasileira, estando ao lado, veja só, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. O pior é que tem gente preconceituosa, sabe aquele povo do não li, não gostei? Que acha um absurdo essa obra ser cobrada em vestibulares. E ainda falam a bobagem de que os Racionais são analfabetos. Primeiro, como se analfabetos não tivessem conhecimento para contribuir. Segundo, eles não são analfabetos nem semi-analfabetos. No máximo, você pode dizer que construções como os Mano não respeitam a norma culta. Terceiro, essa obra é muito bem construída. Eu poderia passar horas e horas e horas falando sobre os excelentes jogos que essa obra faz. São jogos com intertextualidade, figuras de linguagem e associações inusitadas de ideias. Mas vamos nos concentrar nos seguintes aspectos. Uma pista para você entender o Sobreviver no Inferno está na abertura do Pastor Ló para a apresentação que os Racionais MCs fizeram para o VMB da MTV em 1998. Veja aqui, o que a gente tira desta apresentação? Como eu disse, ela é uma chave para você entender Sobrevivendo no Inferno. Pastor Ló nos faz entender que acontece nessa obra uma atualização, ou, como está bem na moda, uma ressignificação do livro do Êxodo, da Bíblia. É uma história super conhecida, né? Você já deve ter visto, por exemplo, no filme Os 10 Mandamentos. Você não é assim tão velho quanto eu, né? Então você deve conhecer essa história pela animação O Príncipe do Egito. É essa a história. Lá, o Todo-Poderoso, que é Deus, vai ter um inimigo, que é quem? O faraó Ramsés. Quem era o povo predileto de Deus? O hebreu.
Qual era o sofrimento que Ramsés infligia ao povo preferido de Deus? A escravidão. Quem eram os agentes do inimigo, ou seja, aqueles que ajudaram Ramsés a oprimir o povo preferido de Deus? Os egípcios. Quem vai aparecer como libertador do povo hebreu? Moisés. Mas antes, ele vai fazer valer o poder de Deus, a fúria de Deus, a vingança de Deus, que são as 10 pragas do Egito. E para onde Moisés vai conduzir o povo de Deus libertado? Para Canaã, a terra prometida. O que os racionais fizeram? Como eu já disse, uma ressignificação dessa narrativa. Assim, hoje, o Todo-Poderoso continua sendo Deus, porque Deus é eterno. O inimigo passa a ser aquilo que os racionais chamam vagamente de sistema, que na verdade é todo aquele contexto social que associa felicidade a consumismo. Lembra daquela coisa do qual é o seu outfit? Ainda bem que isso já passou, né? Acho eu. Feliz é aquele que consome Nike, Juliette, Armani, R$ 1.700 só a armação desses óculos Prada Kikida. E quem é o povo predileto de Deus agora? É o preto, pobre de periferia. E qual é o sofrimento que o inimigo de Deus vai infligir a este povo? Na verdade, são 4 sofrimentos. Primeiro, um salário miserável que não garante o desenvolvimento de sua autonomia intelectual e afetiva, mas uma subvida. Segundo, com este salário, não dá para comprar esses objetos que a sociedade vive dizendo que são sinônimos de felicidade. Resultado, o preto pobre de periferia acaba se sentindo um Zé Ninguém, um desqualificado. Em resumo, fica com a sua autoestima ruim. Terceiro, alguns desses pretos, pobres de periferia, vendo que não conseguem obter esses objetos de forma honesta, partem para o crime. Detalhe, várias vezes acusaram os racionais de apologia ao crime em suas canções. Mas, na verdade, o que eles fazem é apenas mostrar a realidade. E estar ao lado do criminoso, pensa bem, não quer dizer concordar com ele. É tipo, eu sei por que você é assim, mas não concordo. Prova disso é que no rap dos Racionais, todo criminoso, repito, todo criminoso acaba encontrando um final trágico, passando a mensagem que o mundo do crime é um caminho de perdição sem retorno. Quarto, alguns pretos pobres de periferia, tendo a sua autoestima abalada, vão acabar se entregando ao inimigo, tornando-se o viciado, o nóia, que é, na lógica do sobrevivendo do inferno, o pior tipo de gente, porque além de cair para o mundo do crime, vira uma mera máquina de consumo, perdendo sua integridade humana. Daí a sua contraparte, que é o traficante, também ser uma figura abominável, porque se aproveita dessa fraqueza do nóia. Além disso, o nóia é uma figura mais desgraçada ainda, porque para alimentar o seu vício, acaba roubando o seu vizinho, ou seja, é um preto pobre de periferia que ataca um outro preto pobre de periferia. Trai o seu grupo, a sua tribo, os seus manos. E quem são os agentes que ajudam o inimigo a massacrar o povo de Deus? São os playboys que nadam nesses objetos de desejo, do consumo, provocando inveja no povo da periferia. E são também os PMs que oprimem violentamente o preto pobre de periferia. E quem será o novo libertador do povo de Deus? Os Racionais MCs. E como eles lançarão a fúria de Deus? Por meio daquilo que eles chamam de fúria negra, que é a disposição para o revide, para o confronto, para a vingança. Veja que eu falei disposição
disposição, o que não necessariamente significa que vá acontecer. Mas o que se configura aqui é que o negro deixará de ser submisso, bonzinho, e passará a ser aquela figura que, por onde passa, vai levar medo, tensão, terror. Tenho medo da gente agora. E qual será a nova Canaã, a terra prometida? Aqui acontece uma coisa bem curiosa. A Canaã agora não fica em outro lugar, não vai haver um deslocamento do povo de Deus. Na verdade, a nova Canaã será o mesmo bairro de periferia em que o povo preto mora, mas agora sem ser motivo de vergonha. Bem ao contrário, motivo de orgulho, porque já não é mais o espaço da entrega ao consumismo, à criminalidade, às drogas. Tendo esses elementos em mente, fica agora muito mais enriquecedora a nossa compreensão de Sobrevivendo no Inferno, que, como o nome diz, se propõe a ser um manual de sobrevivência no inferno. Que, curiosamente, não é mais aquele lugar para onde se vai depois da morte, mas o lugar em que se encontra ainda em vida, que é a periferia mergulhada na marginalização, na opressão, na violência. E esse manual é muito bem escrito, porque ele vai funcionar como um todo, com tudo muito bem interligado. Já houve até quem dissesse que essa obra segue a lógica de um culto evangélico, imitando essa cerimônia, o que é bastante interessante, o que faz com que aqui violência e religião caminhem juntas. Nesse aspecto, eu estou louco para te contar uma coisa que eu achei super legal. Olha que interessante. Na edição em livro, o dorso é dourado, imitando a Bíblia. Aliás, não é à toa que a capa do álbum apresente uma cruz e um pedaço do Salmo 23 que costuma ser invocado para proteção contra os inimigos. A contracapa, por sua vez, apresenta uma pistola escondida atrás das costas e outro pedaço do Salmo 23. Por isso que Mano Brown diz: eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Mas como é que funciona esse álbum, livro, culto? A primeira faixa, Jorge da Capadócia, é uma invocação. É o chamamento daquele espírito que vai presidir esse ritual. Aqui se dá o sincretismo religioso típico do Brasil. Imita-se um culto evangélico, mas se invoca um santo guerreiro católico, São Jorge, que aqui é chamado de Ogum, Ogunhê, o que atende às religiões de matriz afro. Depois disso, nós temos Gênesis, que é a leitura da palavra, explicando a origem do mal que aflige o preto pobre de periferia, que na verdade não está em Deus, mas no homem. Aí vem a explicação da palavra, que é a faixa que eu amo, capítulo 4, versículo 3. Entramos então naquele momento em que são feitos os testemunhos, que aqui são dois. Estou ouvindo alguém me chamar e rapaz comum. São duas autobiografias de dois rapazes que se renderam ao sistema, ao inimigo, se entregaram ao consumismo, à criminalidade e aí acabaram encontrando um final trágico. Mais do que morte, um assassinato por vingança. São, portanto, argumentos para comprovar a palavra que acabou de ser pregada. Vem então um intervalo que é tanto para velar os mortos e também para nós relaxar de tantas experiências negativas a que acabamos de ser expostos. É aí que chega o que os estudiosos chamam de o ponto máximo, o clímax de Sobreviver no Inferno. Você sabe qual é, né? Isso mesmo, Diário de um Detento, que narra o massacre do Carandiru, quando a polícia, em 2 de outubro de 1992, para sufocar uma rebelião no presídio de Carandiru, acabou matando 111 presos, em números oficiais. A maior
chacina de que se tem notícia. Detalhe, praticada não por criminosos, mas por agentes do Estado. O que fez alguns estudiosos concluírem que o Brasil é um campo de extermínio a céu aberto, em que a principal vítima, você sabe quem é, né? O preto, pobre de periferia, que não vale o seu celular, o seu computador. Temos então periferia é periferia, em que se fala do pior lado dessa guerra, que é o nóia roubar gente de sua própria comunidade. Tudo isso para alimentar o seu próprio vício. E o pior, como consequência, ele acaba trazendo mais violência para a sua comunidade. Qual mentira eu vou acreditar? É, digamos assim, um momento mais leve desse álbum. Tanto que ele nem é rap, com aquela batida mais pesada, densa. Ele é funk, que tem um ritmo mais dançante. Funk norte-americano. É o momento em que se manifesta o humor, mas com uma ironia amarga. Por meio dessa estratégia cômica, desmonta-se a tese de que o Brasil seria uma democracia racial em que não haveria o racismo. Abraça. Tem também Mágico de Oz, que eu acho uma canção doída demais. Porque as duas frases que mais se repetem, queria que Deus ouvisse a minha voz, ou eu tenho fé, permitem perceber um crente que chega a pôr em dúvida a sua fé. Porque a reflexão que fica no corpo dessa canção é como é que Deus permite que isso tudo aconteça contra o pobre povo preto de periferia. Fórmula Mágica da Paz é um hino que prega que a saída diante desse cotidiano tão massacrante da periferia não é um crime, é não se entregar às armadilhas do inimigo, do consumismo. Só assim não se tem uma autoestima baixa, só assim não se fica seduzido pelo consumismo, então não se cai nem no mundo das drogas, nem no mundo da criminalidade. E por fim, nós temos Salve, que é o momento em que você fecha o álbum, ou que você fecha o culto, e é o instante que há o salve, né? um cumprimento, uma despedida a todas as periferias do Brasil. Cada uma dessas faixas é muito fácil você encontrá-las nas redes sociais, seja no YouTube, ou no Deezer, ou no Spotify. Mas, para facilitar a sua vida, eu criei aqui uma playlist com cada uma dessas músicas. Então é isso. Esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação a esse clássico que é Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MC. Espero que minhas orientações tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo cheio de... E até a próxima!